A gente está aqui com dois deputados, o deputado Davidson Magalhães, que é do PCdoB da Bahia, e com o deputado Carlos Marum, que é vice-líder e é do PMDB do Mato Grosso do Sul, também para conversar sobre como que essas forças políticas que a gente viu aí na matéria do Thiago Ramos vão lidar com todas essas questões aí no plenário da Câmara dos Deputados. Eu começo perguntando para a oposição. Existe uma tentativa aí de obstrução das votações? Existe força para realmente impedir essas votações, deputado? Bom dia. Bom dia. Primeiro que o presidente da Câmara está em outro mundo. Nós não estamos numa normalidade. Um presidente foi flagrado discutindo obstrução de justiça, discutindo com um empresário que está envolvido em grande parte da corrupção do nosso país. Ontem, um deputado, amigo íntimo e ex-assessor do presidente, entregou uma mala com R$500 mil, devolveu uma mala com R$500 mil à Polícia Federal. Nós estamos numa crise institucional gravíssima. Não foi a oposição que desestabilizou o país, não foi a Câmara dos Deputados que desestabilizou o país. Quem desestabilizou o país foi um golpe que começou há um ano atrás e que tem como resultado toda essa situação política, administrativa, sem sustentação. Dar celeridade a uma agenda que não tem legitimidade fora da Câmara dos Deputados e que não tem legitimidade dentro da Câmara dos Deputados, inclusive, porque hoje a base do governo encontra-se completamente despedaçada, e isso vai ser demonstrado aqui no plenário da Câmara, e a tentativa de normalidade é passar por cima de uma realidade que hoje já está apresentada ao mundo todo. Uma crise moral, uma crise ética e que não permite esse governo continuar governando. A Câmara dos Deputados não tratar dessa questão é não tratar da questão que interfere na vida de milhões de brasileiros. Deputado Carlos Marum, o que vai acontecer hoje no plenário? Bom, preliminarmente eu queria destacar a hipocrisia da oposição, que trata essa crise como uma delação que atinge o presidente Temer, quando na verdade ela atinge até de forma mais absoluta e contundente os partidos de oposição. Todos estão envolvidos, todos estão citados, inclusive o PCdoB, do meu querido amigo, amigo não, nós não nos conhecemos muito, mas nos respeitamos como colegas, deputado Davidson Magalhães, que até no PCdoB tem gente citada. Se a delação é verdade e o presidente Temer devesse cair por isso, eu acredito que esses deputados que estão citados na mesma delação deveriam renunciar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que pede a renúncia do presidente, deveriam apresentar a sua. Chega de hipocrisia, o país quer verdade, e a verdade é uma só, nós não estamos em férias. Você ouviu falar que o Congresso Nacional entrou em férias? Alguém ouviu falar? Que eu saiba não, pelo menos não li nada a esse respeito. E se nós não estamos em férias, nós temos o dever de trabalhar. E trabalhar é votar, não é ficar batendo bumbo a esse festival de demagogia que está se tentando implantar no país. Nós vamos votar porque o Brasil precisa. Você viu, que está me ouvindo, que se vencer o que quer a oposição, a obstrução, você não vai, que nasceu entre setembro e dezembro, não vai receber o saldo da tua conta inativa no FGTS? Você viu isso? Se não viu, fique sabendo. Então nós estamos aqui para trabalhar, o governo Temer vai trabalhar e nós vamos demonstrar que a Câmara dos Deputados tem responsabilidade e vai fazer o Brasil avançar. Deputado Davidson, alguma possibilidade de acordo para a votação de algumas dessas matérias, como por exemplo a medida provisória do FGTS? Tudo isso tem solução da própria legislação, tem solução e alternativa para isso. Isso é uma chantagem que quer fazer com o povo. Quero dizer que nós defendemos eleição direta, não temos medo, inclusive eleições gerais. Quem se apossou do Palácio do Planalto é uma verdadeira quadrilha que não quer sair de lá, porque se ela sair, você que está nos vendo aí, toda ela vai para a cadeia. Nós queremos uma apuração integral de todos que estejam envolvidos. Não queremos o manto do fórum privilegiado para se manter no poder. Então nós não estamos atrapalhando, nós queremos a fiscalização, nós não estamos numa normalidade política. As bolsas estão dizendo que nós não estamos na normalidade. A economia está demonstrando que nós temos na normalidade. E quanto ao partido, o PMDB é o partido mais envolvido, está na lama. Destruíram o Rio de Janeiro e estão destruindo o país. Aliás, ajudaram a destruir o país com o Cunha aqui, que está na cadeia, e com o Temer, que tem medo de sair do Palácio do Planalto para não ir para a cadeia. Então nós queremos essa investigação. O país não está normal, não existe estabilidade. Isso é uma falsidade. E querer chantagear o povo deu no resultado que deu. Um ano eles disseram que iam estabilizar a economia, ia gerar emprego, ia gerar renda, e nós estamos um ano aprofundando a crise desse país. A Câmara tem responsabilidade. Uma das responsabilidades é legislar. Outra responsabilidade é fiscalizar. E querer tirar esse papel da Câmara de fiscalização é anular o processo investigatório que precisa ser feito e passar o país a limpo. Deputado Marum, essa semana vai ser decisiva, então. Votar ou não votar?
O que o senhor acha que consegue se avançar da pauta especificamente? Preliminarmente, eu quero dizer que não existe uma quadrilha no Palácio do Planalto. Existe uma quadrilha querendo voltar para o Palácio do Planalto. E nós não vamos permitir que isso aconteça. E como faremos isso? Trabalhando aqui. Temos uma pauta, o presidente Rodrigo falou muito bem, a Câmara dos Deputados não é um palco aonde a farsa que se tentou com a qual se tentou convencer o país possa prosperar, e nós temos responsabilidade, temos dever e vamos trabalhar. A oposição que faça o seu papel, que é bater bumbo e atrapalhar. Nós vamos fazer o nosso, que é fazer o Brasil avançar. Falando especificamente um pouquinho sobre a pauta, tem também essa medida provisória do Refis, que faz esse refinanciamento de dívidas para as empresas. Existe a possibilidade de votação dessas pautas? O que o senhor acha que é menos conflituoso e que poderia votar? Olha, essa é uma pauta importante. Inclusive, eu sou do estado do Nordeste, que precisa do Refis. Agora, a pauta que quer se impor ao país é uma pauta que não se tem legitimidade para impor. E é nesse sentido que a oposição tem levantado a necessidade do presidente da Câmara se situar diante de uma crise gravíssima do país. Querer esconder essa crise é querer estabelecer uma estabilidade política e econômica que não existe no país. E é nesse sentido que a oposição chama a responsabilidade para o debate. Nós precisamos estabilizar o país. Aliás, até membros do próprio governo, do PSDB, já encaram aqueles que não estão muito ligados à fisiologia, que tem um mínimo de responsabilidade com o país, diz que o país precisa de uma estabilidade. E a estabilidade significa ter um governo com credibilidade, tanto nas ruas, que esse não tem, quanto em qualquer instituição séria desse país e do mundo já não reconhece o Temer mais como governante. Portanto, nós precisamos passar o país a limpo. E passar o país a limpo é criar uma estabilidade para que o país volte a crescer e que a Casa Legislativa, que fiscaliza e cria leis, possa trabalhar de uma maneira mais tranquila e normal. E não trabalhar com base numa agenda para dar estabilidade a um governo corrupto, que é o governo Temer. Deputado Marum, esse projeto pautado hoje, como faz? Alguma chance de votar? Preliminarmente, eu gostaria de explicar para as pessoas o que é fisiologia que foi colocado pelo nobre e eminente deputado Edmilson. Fisiologia é fazer o que eles fizeram. Durante todo o governo Lula, estavam lá, ocupando ministérios, ocupando cargos e sendo, inclusive, naquele governo extremamente corrupto, postos para a rua por suspeitas de corrupção. Então, isso aí que eles chamam de fisiologia, isso acontecia lá no governo de vocês, agora não acontece mais. Quanto à pauta, nós temos diversos projetos importantes a ser votados. Nós temos projetos importantes para o Nordeste, como o eminente deputado citou. Nós temos projetos importantes como esse do FGTS, que pode fazer com que você, que vai ficar por último para receber, olha, eu vou dizer, eu faço aniversário em novembro. E eu tenho FGTS lá também. Também estou preocupado. Nesse caso, eu estou até preocupado até comigo mesmo, certo? Mas nós que ficamos por fim, vamos ficar o Natal sem o nosso FGTS. Por quê? Porque a oposição insiste em bater bomba em cima disso. Isso é uma questão agora para o Judiciário. Nós ontem, inclusive, o governo retirou aquele pedido de suspensão do inquérito. Nós queremos que o inquérito avance, só queremos que ele avance com provas, com realidade. Fizemos a perícia na fita e queremos que o inquérito avance. O judiciário que cumpra o seu papel, o governo que cumpra o seu, mas nós aqui não podemos nos furtar de cumprir o nosso. É esta a visão do governo. Vamos votar. A oposição, se pudesse não obstruir, para a gente não ter que ficar aqui até as 3, 4 horas da manhã, seria até um favor que fariam a todos, inclusive a imprensa, né? Que muitas vezes fica um coitado pessoal dormindo aqui pelo chão para pegar as notícias e nós lá votando até as 3, 4 horas. Se no lugar de obstruir fosse lá e votasse em contrário, diga, nós somos contra a liberação da conta inativa do FGTS, é só ir lá e votar contra. Nós somos contra o Refis, é só ir lá e votar contra. Agora, obstruir, bem que podiam não fazer isso. Mas a oposição é a oposição, a situação somos nós e nós temos responsabilidade com o país e faremos o país avançar. Nesta semana, provaremos, inclusive, que é uma falácia essa conversa fiada de que a base do governo tenha se desintegrado.